Chegamos então ao módulo de estruturas. Então já estou com a tela compartilhada aí para a gente não perder tempo. E a gente tem aqui então uma estrutura. Esse aqui já é o software de dimensionamento de estrutura, né? De uma calculadora que a gente chama. E aqui, como eu falei para vocês, isso aqui já é um outro projeto, tá? A gente encerrou aquele projeto de arquitetura. Agora, como eu falei, a gente vai estudar o projeto de estrutura de uma outra estrutura. Porque depois de todos os módulos, nós vamos ter a nossa prática, hein? E não vai ser nenhum desses projetos, porque senão fica fácil. Então, aqui é o seguinte. Lembra que eu falei com vocês que a arquitetura é o projeto mãe de todos os projetos? E eu sou engenheiro calculista, né? Eu trabalho com cálculo estrutural. Então, aqui eu recebi do cliente uma planta baixa. E esse cliente ele não tinha esse projeto 3D que vocês estão vendo aqui. E como eu sou muito visual, eu gosto de trabalhar com estrutura 3D, o que eu fiz? Falei, cliente, o cliente é um engenheiro e ele já tinha um arquitetônico e precisava do projeto estrutural. Me ligou, sou engenheiro, né, obviamente, e falou, tô precisando desse projeto estrutural, Paulo. Eu falei, beleza, você tem um modelo 3D dele? Ele falou, não tenho. Eu falei, você se importa se eu fizer esse modelo e depois eu calcular a estrutura? Ele falou, não, para mim vai ser até melhor, que eu vou ter mais detalhes da obra e tudo mais. Então, ele já tinha planta baixa, já tinha feito o briefing com os clientes, já tinha definido as necessidades. E isso aqui, na verdade, é uma casa para vender, né? Para venda, mas já tem um cliente querendo já, então já fez algumas adaptações. Então, com esse projeto de arquitetura mandando, e ele é o projeto que manda, igual a gente já conversou. Isso aqui agora é um projeto de 2 pavimentos, tá vendo? Tem uma garagem aqui com um vão livre bem grande, de 6 metros, não, 6 a 8 metros, se não me engano. Se não me engano, é 8 metros, mas a gente vai confirmar daqui a pouco. E tem esse projeto. Então, qual que foi a minha função? Foi a partir do projeto arquitetônico, como a gente já conversou, eu fazer um projeto estrutural. Então, tem algumas definições de estruturas que são muito importantes. Por exemplo, analisando lá a sondagem do solo, analisando o projeto arquitetônico, eu tenho que propor a solução mais econômica e que vai garantir a sustentação desse projeto. Então, aqui agora vamos começar. O que eu defini aqui? Eu defini que esse projeto ele seria um projeto feito em estaca, porque o solo lá, esse projeto foi para o Rio de Janeiro, e o solo lá tinha água superficial, a 2,50 m ali já tinha água. E lá o pessoal gosta muito de trabalhar com estaca broca. Então o engenheiro pediu, Paulo, quando você for calcular, eu queria que você já calculasse como estaca. É possível? Eu falei, é possível. Então, a partir do projeto arquitetônico, eu lancei toda a estrutura. Você está vendo aí que não mudou muita coisa na arquitetura? Pois é, a função do projeto estrutural é ficar o mais escondido possível na arquitetura. Então, todas essas marcas em azul que vocês estão vendo, tá vendo esse azul aqui na platibanda, esse azul na garagem, esse azul aqui no fundo, são vigas que eu precisei aumentar a seção delas para que eu conseguisse aguentar os vãos que elas estão suportando. Então, estão vendo? Muito pouca mudança. Eu só aumentei um pouquinho a altura aqui, só que nisso que eu aumentei a altura, tá vendo, das vigas, eu deixei um espaço aqui, ó, para o forro de gesso. Como eu trabalho com obra, eu já sei que na hora de fazer aquela parte externa, se eu já calculo dessa forma, o forro de gesso ele entra aqui por baixo dessa viga e a própria viga já serve de pingadeira. Tá? Mas isso é um detalhe meu, que eu trabalho, a forma que eu trabalho. Só que para fazer essa alteração aqui, por menor que fosse, tá vendo que não ia afetar na arquitetura, não ia mudar nada, só ia aumentar um pouco a altura, eu liguei para o engenheiro, falei, engenheiro, é o seguinte, eu estou aqui fazendo a concepção da estrutura e eu cheguei nessa questão aqui, eu posso aumentar essas áreas aqui de contato para que a gente tenha um vão seguro? Ele falou, não, Paulo, você pode sim, estou vendo que não interferiu muita coisa, então só vai aumentar um pouquinho o rebaixo do gesso aí, mas zero problema. E estou vendo também que você fez o recuo aqui das vigas, tá vendo? Já vai servir de pingadeira. Falei, então beleza. Então, a partir do projeto arquitetônico, eu lancei todos os pilares e lajes da obra. Então, tá aí, ó. Todas as sapatas com estaca broca, igual ele pediu. Então, lá vai ser uma estaca Strauss, na verdade. Eles estão acostumados a trabalhar lá. Dimensionei todas as lajes, dimensionei a escada dimensionada. Tem uma viga aqui intermediária também para sustentar a escada. Está lançado também todos os vigamentos baldrames, está lançado a área gourmet lá no fundo. Então, fiz todo o lançamento estrutural. E notem que aqui, ó, tem algumas vigas invertidas, que é aí que mora a maldade do projeto. Essas definições, todas elas vão estar lá na planta baixa do projeto estrutural. Então, aqui, mais uma vez, estou mostrando para vocês de onde que vem o projeto estrutural. Da mesma forma que eu mostrei de onde que vem o projeto arquitetônico,
Essa aqui é a origem do projeto estrutural. Foi concebida num software que primeiro veio da definição de arquitetura. Por isso que eu falo, quem manda é a arquitetura. A arquitetura mandou, eu prontamente vim aqui, ó, e obedeci. Então, fiz o lançamento mais enxuto que eu pude, economizando nas ferragens, mas dando segurança à estrutura. Então, que agora a gente entendeu de onde que está vindo esse projeto estrutural, tá? Como que ele vai ser, e agora a gente vai estudar esse projeto nesse módulo, tá? Esse projeto não é o mesmo do outro arquitetônico, é outro projeto diferente, mas é um projeto estrutural, que aqui nós vamos falar sobre os conceitos, as definições, igual a gente falou lá no projeto arquitetônico. A primeira definição aqui importante que a gente tem num projeto de estruturas é a posição e o lançamento dos pilares. Eles têm que ficar sempre dentro da arquitetura, tá vendo? Eles não podem nunca passar uma porta ou uma janela, tá? Eles têm sempre que ficar embutidos na arquitetura de forma que eles fiquem ali, não sejam percebidos, tá? Então, isso é uma premissa básica do projeto, então ele foi respeitado. Outra premissa básica também do projeto de estrutura é o tipo de concreto que vai ser utilizado. Tem uma sigla chamada FCK, que também é denominada de MPa. Isso é o MPa, é o megapascal, é a unidade de resistência do concreto, e é esse MPa que você liga para a concreteira e pede o concreto. Então, esse MPa, essa resistência do concreto, ela é definida em projeto pela engenharia estrutural. Então, eu já especifico no projeto qual que é o MPa da estrutura inteira. Então, a partir do momento que eu vim cá, peguei a estrutura, lancei toda a estrutura, isso aqui já está calculado, eu faço todas as estruturas aqui, ó, virar uma ferragem, que é aquela ferragem que vai para a obra. E aqui, ó, a gente tem todo o detalhe, olha que interessante. A gente tem a viga baldrame, tá vendo? Com os ferrinhos em cima, ferrinhos embaixo, os estribos. Tudo isso aqui a gente vai abordar durante esse módulo, tá? Todas essas definições. Nós temos o bloco da sapata, tá vendo? O bloco da sapata. Lá também vai ter o detalhamento dessa estaca, tá? Aqui nós temos um pilar com os estribos e com um grampo, que é calculado em projeto, então tem que ter esse grampo. Então, a partir do momento que eu tenho uma arquitetura, eu lanço uma estrutura, que a partir dessa estrutura eu calculo e dimensiono cada ferragem dessa. Então, algumas definições importantes para o projeto estrutural. O tipo de fundação, a gente já define em projeto, e a resistência do concreto. E a gente define todas as ferragens que vão ser usadas nesse projeto. Desse aqui que vocês estão vendo, vai sair aquelas pranchas do projeto estrutural. E por mais que o projeto arquitetônico seja o projeto mais importante, o primeiro projeto que começa a ser executado na obra é o projeto da estrutura. Porque depois que a arquitetura está pronta, quem vai locar a obra é o projeto estrutural. Então a gente vai já agora para a primeira prancha do projeto estrutural, que é a planta de locação. Estamos aqui com a planta de locação. Então, vamos para a mesma base de pensamento que era a leitura de projeto arquitetônico. Olha a prancha. Olhou a prancha como um todo? Identifica os desenhos e identifica o carimbo. Só que essa aqui é uma planta especial. Que essa é a primeira prancha de estrutura. E nos projetos que eu faço, eu gosto de dar todos os detalhes aqui nela. Então, olha o tamanho desse carimbo, ó. Vai até em cima. E já tem um corte esquemático, tem um resumo de materiais, que já estou passando aqui para o cliente de uma vez. Tem a característica dos materiais. Tem aqui a legenda, já sabem o que é uma legenda. E aqui tem o título, né? Residência unifamiliar. Vai ser uma área de 215,89 metros quadrados. Aqui o conteúdo dessa prancha é a prancha de locação. Então, essa é a primeira prancha que vai ser executada na obra, é essa, independente da arquitetura. Se for uma obra do zero, vai ser a planta de locação, a primeira prancha a ser executada do projeto estrutural. Escala indicada, o desenhista é o Paulo Ribeiro Neto, que sou eu. A data, projeto super recente agora da gravação desse livro, dessa imersão. E a gente está aqui. Então, o que eu falei que é muito importante? Primeiro, a definição da fundação. Então, a fundação aqui, ela vai ser feita em estaca, tá? Igual eu já citei. E ela vai ter também, outra definição importante, é a resistência do concreto. Nas minhas obras, eu gosto de trabalhar sempre com concreto usinado, concreto que vem da concreteira, tá? Mas eu não sou contra rodar concreto em obra, já rodei muito concreto em obra, mas concreto em obra tem que ter o traço certo. Para quem não está familiarizado, o traço do concreto é a medida, é a relação areia, cimento, brita.
e água. Tá? E o que garante a resistência do concreto é a relação a relação água-cimento. Mas isso é um papo para outra questão. A gente está aqui para aprender a ler e interpretar projetos. Então, a título de leitura de projetos, uma coisa importante para quando a gente for rodar o primeiro traço de concreto, seja na obra ou seja usinado, é saber qual que é o concreto que está sendo pedido para executar essa obra de estrutura. E aqui, ó, característica dos materiais. Já está falando aqui, ó, FCK, MPa 25. Opa! Então, o que isso significa? O abatimento é uma mensuração que o pessoal da concreteira faz para ver se está batendo isso mesmo. Tem um ensaio que é feito durante a obra. Mas se você ligar na concreteira e falar que quer um projeto 25 MPa, eles vão te mandar. Tá? Ou se você quiser fazer na obra um concreto de 25 MPa, você tem que ligar para o engenheiro calculista e falar: engenheiro calculista, me manda o traço desse concreto, por gentileza. Aí ele vai fazer ensaio, você vai fazer um traço, ele vai na obra conferir, vai fazer uns ensaios para ver se aquele concreto realmente vai dar certo de ser feito com 25 MPa na obra. Um concreto de 25 MPa é um concreto relativamente fácil de se fazer em obra, né? Mas precisa de um vibrador, um adensador para que a estrutura fique coerente. Mas o importante aqui é a gente entender as informações do projeto, tá? Então, pegou um projeto estrutural, o que a gente tem que saber fazer? Primeiro, abrir a planta de locação e saber qual concreto que vai ser usado. Então, olhou na planta de locação, se não for na planta de locação, tem alguma outra planta, tem que ter qual é o MPa desse concreto, que é a resistência, né, desse concreto. Então, aqui de cara a gente achou no carimbo que o MPa desse concreto é 25 MPa e que a fundação aqui vai ser de estaca. E a primeira coisa que você faz lá vai cavar buraco. Então, aqui você já vai entender que você não tem que cavar os buracos, tem que fazer o gabarito da obra, locar, e aí vai vir uma máquina para fazer a escavação dessas brocas, dessas estacas, tá? Então, essas são as definições iniciais de um projeto estrutural. Vamos entrar nas minúcias de cada projeto aqui, de cada detalhe desse projeto, da mesma forma que foi na arquitetura, mas a premissa era essa. Essa é o nosso start desse módulo. Entendemos, então, que o projeto estrutural vem de um projeto arquitetônico e, a partir do projeto estrutural, é feito todos os cálculos de estrutura, definida a fundação e definida a resistência do concreto para que seja executado ali e a obra fique em pé, literalmente.